Diva, de José de Alencar, capítulo 8. Passei alguns instantes a conversar com d Leocádia junto à mesa. O negociante sentara-se numa cadeira de palha à porta do terraço, onde regularmente todas as noites fumava seu charuto. Sr. Duarte? Disse eu alteando a voz. Doutor? O senhor está lembrado do que se passou entre nós há 3 anos, logo depois do restabelecimento de d Emília? A que respeito? A respeito da maneira generosa porque o senhor quis recompensar os pequenos serviços que eu... Ah, lembro-me. Pequenos serviços, doutor? Acudiu d Leocádia. Um irmão não faria por sua irmã o que o senhor fez por Mila? Fiz o meu dever, minha senhora, e nada mais. Um simples dever de médico. Não, o senhor pode pensar como quiser, mas eu sei que lhe devo a vida de minha filha, doutor. Se não fosse o senhor... Que passou 20 e tantos dias, quase sem dormir, não pensando em outra coisa. Cuida que eu não vi o seu desespero quando Mila piorou? E até uma vez... Perdão, d Leocádia, disse eu muito contrariado. A senhora compreende que não vim lembrar o que se passou há tanto tempo para provocar elogios que não mereço e que, desculpe-me, desagradam sempre. É tal e qual. Sobre isto não é capaz de ceder. Não o contrarie, mana. Está bem, doutor, não se zangue. Já me calo, respondeu a senhora com bondade. Repito, continuei, não fiz mais do que a minha obrigação. E quando recusei a recompensa generosa que o Sr. Duarte me ofereceu, tive para isso uma razão. Não sei se lhe disse. Creio que sim, mas não me recordo bem. Recusei por interesse. Ora, doutor, murmurou timidamente a tia de Emília. É verdade, d Leocádia, por interesse e ambição. Também tenho as minhas superstições. Acreditava, e ainda acredito, que a minha primeira cura me devia dar felicidade, se eu a votasse como pia oferenda à ciência e à humanidade. E não me enganei. Foi sua amizade, Sr. Duarte, e a maneira por que recomendou o meu nome aos seus amigos que me fizeram conhecido e chamado. Diga o seu talento. Isto sim é o que o fez conhecido, e há de torná-lo um dos primeiros médicos do Rio de Janeiro. Não tenho tais pretensões. Já vê, pois, d Leocádia, que meu desinteresse não passou de uma pequena especulação feita sobre a amizade e gratidão de sua família. Durante esta conversa não deixara de observar Emília. Ela estava ainda na janela. A princípio, fez um movimento para voltar-se, que logo reprimiu. Depois, pendera a fronte na mão e conservara-se imóvel. As minhas últimas palavras a arrancaram bruscamente a essa atitude pensativa. Atravessou a sala e veio sentar-se no sofá, defronte de mim. Toda ela era desdém e altivez. Nós cruzamos um olhar, como 2 adversários cruzam o ferro, começando o combate. O doutor está gracejando, disse-me d Leocádia. Demais, eu não fui tão desinteressado como parecia, porque, deve recordar-se, Sr. Duarte, recusando naquela ocasião, prometi-lhe, contudo, que se alguma vez me achasse em embaraços, não recorreria a nenhuma outra pessoa. É exato. O senhor deu-me a sua palavra, mas infelizmente ainda não chegou essa ocasião, e receio que nunca chegue. Pois chegou, disse eu corando, malgrado meu. Não obstante a punição que eu ia infligir a essa moça e a zombaria de minha simulada cupidez, não me pude eximir ao vexame de parecer um instante dominado por mesquinho interesse pecuniário em face de pessoas que me estimavam. Mas o prazer da vingança me arrastava. Seriamente, doutor? Exclamou Duarte. Não sabe quanto isso me alegra. Disponha francamente de mim, quanto precisa. Fale, acudiu d Leocádia. Não se acanhe. Mano José deseja sinceramente mostrar-lhe sua amizade. Emília me fizera justiça. Depois do que havia passado entre nós, ela sentia que eu era homem a morrer na miséria antes de estender a mão ao dinheiro do pai. Seu olhar fito em mim parecia querer arrancar-me do fundo da consciência a minha intenção oculta. Interesso-me, dizia eu, por uma criança desvalida que perdeu os pais. Espero obter a sua entrada no recolhimento das órfãs e desejava, nessa mesma ocasião, fazer-lhe um pequeno dote. Muito bem, doutor, exclamou d Leocádia. Não pode haver dinheiro mais bem empregado. E eu tenho o maior prazer em concorrer para tão bela ação. De quanto será o dote que nós lhe devemos fazer? Com licença, Sr. Duarte. Eu protesto contra esse nós. O dote há de ser dado por mim só. Quero ter o egoísmo dessa boa ação, a primeira e talvez a única da minha vida. Que teimoso que ele é, observou d Leocádia rindo-se.
Meu egoísmo, porém, não deve prejudicar a minha protegida, privando-a da caridade de uma família que tantos benefícios lhe pode fazer. Por isso desejo que também a conheçam. Tirei da carteira a lembrança dada a Geraldo pela irmã. Emília, que mudara de cores desde que eu falei na menina, fez um gesto, como seu primeiro impulso se quisesse precipitar para me arrebatar das mãos o papel que eu lia. Mas em vez desse movimento, o talhe descaiu, como um corpo a que desmaia a vida. A sua altivez sucumbia, vencida. Deste modo, Sr. Duarte, eu persisto ainda na minha primeira ideia, na minha superstição. Especulo ainda. A minha primeira cura será sempre o melhor momento da minha vida. Com o preço dela, poderei remir da desgraça a uma pobre criatura. Ao mesmo tempo, livro-o da violência que fiz à sua generosidade, recusando outrora o pagamento dos meus serviços. Destas palavras, aquelas que tinham uma significação pecuniária, minha voz as pronunciava com tal aspereza que parecia querer dar-lhe tinido metálico de moedas. Aqui tem a minha conta, concluí. Emília estremeceu. Que é isso, doutor? Exclamou o negociante ressentido. 100.000 réis? Pelo tratamento de Emília? Acudiu d Leocádia. Acha que é muito? Ora, o senhor está zombando conosco, pois havemos de lhe dar somente essa ridícula quantia pelo trabalho imenso que teve. Que trabalho? Umas 20 visitas que, para um médico principiante, são generosamente pagas a 5.000 réis. O que você chama visitas, doutor? Passar as noites em claro? Olhe lá, d Leocádia, eu me agasto com a senhora. Decididamente, doutor Amaral, não lhe pago esta conta. Se quiser acrescentar uma cifra, bem. Neste caso, ficaremos como dantes. Mas escute, doutor. O melhor é não falarmos mais disso, atalhei eu. Emília ergueu-se, arrebatadamente. Papai, dê-me essa conta, disse ela. Sua mão tremia, segurando o papel que ela devorou com a vista, de pé, junto à mesa. Tu adivinhas, Paulo, o sentimento e a intenção com que escrevera eu essa conta. Seu nome, sua pessoa, sua vida, posso dizê-lo, sua vida de moça bela, rica e adorada, ali estava, cotada no mesquinho algarismo. Eu lhe dava plena quitação do seu reconhecimento. Ela esteve muito tempo a ler. Depois, as róseas pálpebras, franjadas de longos cílios, desvendaram os olhos que ela pôs em mim, úmidos da tênue marugem de uma lágrima estalada. Sou eu quem devo pagar-lhe, disse-me, vibrando a voz. E ao mesmo tempo o papel voou em pedaços sobre a mesa. Mila! Murmurou d Leocádia. Emília atravessou o salão e desapareceu. Ela tem razão, disse o pai erguendo-se. Entre nós, doutor, não há necessidade de contas nem de recibos. Vou dar-lhe... O que, Sr. Duarte? O menos que é possível. As 6 cifras. É escusado, já disse. Falemos de outra coisa. Esta cena, que eu acabava de representar, me fatigara horrivelmente. Mudei de conversa. Veio o chá, e Mila não voltou à sala. Retirei-me, triste. No dia seguinte, mandei um procurador receber do Sr. Duarte, com uma ordem minha, os 100.000 réis. Esse sujeito ia prevenido. Disse ao negociante que, para evitar demoras, adiantara aquele dinheiro no recolhimento, de modo que tratava-se de um reembolso. O pai de Emília foi obrigado a ceder. Tive nesse dia alegrias pueris, como uma criança. Eu o era, então. Homem para a razão, sim, mas criança ainda para a paixão que não me tinha encanecido a alma. Ria-me só, enchia a imaginação das ideias mais extravagantes. Não te revoltes, Paulo, já te confessei. Essa mulher, que devia envelhecer meu coração, começava fazendo-me menino. Desde então, percebi em mim um desejo novo, um desejo vivo e ardente de ver Emília. Não podia voltar à casa de seu pai, que eu visitava de longe em longe, sem mostrar afã que não devia. Esperava encontrá-la em Matacavalos, mas nessa quinta-feira deixou de ir à partida de d Matilde. A menina entrara para o recolhimento. Eu cumprira a promessa feita a Geraldo, como se nada houvera passado. Disse-me ele que a irmã não lhe fizera a menor observação, mas ela soube pela velha que eu tinha acrescentado, sempre em seu nome, o dote da sua protegida. Fazia justamente uma semana que eu tinha ido ao Rio Comprido. Muito cedo ainda, às 7 horas da manhã, recebi um bilhete de d Leocádia. Dizia-me ela: nós o esperamos hoje para jantar.
Não lhe digo o motivo deste convite de propósito, para que a curiosidade de saber o obrigue a vir sem falta e mais cedo. A letra era de Emília. Eu tremi. É verdade, Paulo. Não conhecia ainda o caráter dessa menina, mas sabia já que ousadias tinha seu orgulho de mulher formosa, habituada a ver o mundo aplaudir-lhe todos os caprichos. Que nova humilhação me reservava ela! Fim do capítulo 8.